amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína no ar, esse em ritmo de alta na Selic. Sim, meu caro Doni, o Banco Central decidiu aumentar a taxa básica de juros em mais um ponto percentual. Ela passou, Doni, dos 10,75 para 11,75 ao ano, conforme era esperado pela grande maioria do mercado. Exatamente, Sammy Boy. Salve, salve vocês que nos acompanham. E claro que com mais essa alta nos juros, muitos querem saber onde investir e o que fazer. Será que as épocas douradas para os rentistas brasileiros estão de volta? Até porque, conforme sinalizou o Banco Central, é esperada mais uma alta na próxima reunião, que será em maio. Então, se preparem. E com a Selic avançando cada vez mais, a renda fixa está cada vez mais perto de oferecer aos investidores um retorno de 1% ao mês. Mas para isso acontecer, a Selic teria que estar no patamar de 12,68% e assim o investidor conquistaria a rentabilidade mensal na renda fixa, nominal, antes de tributo, de 1%. Doni, você está esperando isso? Se tiver, se acalma que deve acontecer nas próximas reuniões. O mercado já trabalha aí com taxas de 12,75 para o final do ano, os mais otimistas, e eu já vi gente falando acima de 14%. Segundo dados do Boletim Focus, divulgado no dia 14 de março, a visão dos economistas aponta que a Selic deve fechar esse ano de 2022 em 12,75%, enquanto o IPCA deve chegar a 6,45%, mas há quem acredite que a taxa pode ir além. Lembrando que quanto maior a inflação, menor acaba sendo seu ganho real, e as projeções de inflação também estão subindo. Mas, ao mesmo tempo, como a Selic também está subindo, fica a questão: como investir tendo esse cenário em vista? Bem, neste caso, os grandes vencedores são os títulos de renda fixa pós-fixados, que acompanham justamente a Selic, no caso do Tesouro, e no caso de bancos, de empresas, o CDI. Ou seja, sobe a Selic, sobe o CDI, que é seu primo irmão, e todo mundo sai ganhando mais. Há, inclusive, quem recomende ativos atrelados ao IPCA para proteger o poder de compra do patrimônio. No caso do Tesouro Direto, Doni, tem o Tesouro Selic atrelado à Selic. E para quem gosta de atrelar o IPCA, tem o Tesouro IPCA. E só falando em Tesouro Selic, tem duas opções disponíveis para compra: o Tesouro Selic 2025 e o Tesouro Selic 2027. Essa escolha depende até quando você vai carregar o investimento. Lembrando, se você vender antes, no caso do Tesouro Selic, não tem grandes problemas. Já no caso do Tesouro IPCA+, o vencimento mais curto é em 2026, o que precisa ser avaliado com lupa se é mesmo a melhor escolha. O preferível é se expor a ativos mais curtos, de um prazo de até 2 anos. É que os títulos atrelados ao IPCA com vencimentos maiores, mais longos, mais distantes, apresentam uma maior volatilidade, ou seja, maior risco, caso você precise resgatar o dinheiro. Já os títulos com vencimento mais próximo têm oscilações bem menores no seu valor nominal. No site do Tesouro Direto, por exemplo, é possível encontrar 6 tipos de títulos públicos atrelados ao IPCA. Tem com ou sem pagamentos de juros semestrais. E os vencimentos vão de 2026 até 2055. Lembrando que os títulos que pagam cupom semestral, o investidor, para conseguir aquela taxa, tem que reinvestir pela mesma taxa que conseguiu comprar inicialmente, ou seja, muitos chamam de risco de reinvestimento. Agora, e para quem já tem um título do Tesouro Direto? Será que muda alguma coisa com a nova taxa? Segundo o analista de renda fixa da Nuinvest, o Eduardo Pérez, para quem tem um título do Tesouro Direto, pouca coisa muda, porque essa alta de 1 ponto percentual já era aguardada, já era esperada pelo mercado. Aliás, o mercado já tinha precificado isso. E também a expectativa de inflação mais persistente esse ano. Para quem tem títulos IPCA e títulos pré-fixados do Tesouro, a pancada negativa da marcação ao mercado já aconteceu. Conforme o cenário vem se degradando, o preço dos títulos vem caindo também. Já quem tem um CDB, que não tem a marcação a mercado, quando se consulta a custódia, pode até ter uma impressão que não teve muita oscilação, mas se for vender no mercado secundário, o título não tem jeito, ele vai ser vendido ao preço de mercado. E aí, Doni, as pessoas têm que entender que existe uma relação inversa entre taxa
e título. As taxas de juros, quando sobem, diminuem os preços dos títulos. E quando caem, aumenta os preços dos títulos. Agora, se a decisão do Copom fosse abaixo do que o mercado esperava, as taxas da curva de juros poderiam subir. E isso impactaria negativamente quem tem título IPCA e título pré-fixado, porque o mercado ia entender que o Banco Central não está conseguindo controlar a inflação, ou está sendo leniente, conivente, não está aumentando os juros como deveria. Por outro lado, se o BC sobe muito a taxa de juros, a interpretação do mercado poderia ser de que no futuro a inflação ficaria controlada, mas às custas de um movimento excessivamente agressivo. Aquele caso em que a dose do remédio foi tão alta que trouxe mais prejuízo, mais efeito colateral do que cura para o paciente. Mas é pouco provável que o Banco Central, via Copom, faça isso, porque ele pode atrapalhar a recuperação econômica, inclusive. Na real, o Copom tende a ponderar esses dois lados. Selic muito alta atrapalha a economia, mas Selic muito baixa tende a gerar inflação. Agora, se a inflação continuar para cima, o mercado vai refletir isso nas taxas de juros, da curva de juros. Ou seja, vai ter uma expectativa de taxas subindo. E aí, os títulos podem cair de preço. Estamos falando de títulos pré-fixados ou pelo menos híbridos, onde possuem pelo menos uma parte pré-fixada. Agora, provavelmente nos próximos meses, o mercado vai projetar essa inflação mais alta, como já vem fazendo nas últimas semanas. Ou a inflação pode ir ainda acima dessas novas projeções. E o risco é exatamente a reação do mercado, né? Num ambiente de tensão, a volatilidade fica ainda maior. Agora, para quem tem interesse em aportar em um título de tesouro direto, segundo o analista da Nuinvest, os títulos mais curtos são os mais indicados, dado o atual cenário. O IPCA mais 2025 está até mais atrativo do que o esperado, segundo o analista. Os pré-fixados de médio prazo também se destacam porque era aguardado uma melhora do cenário inflacionário em 2022, mas dificilmente teremos um IPCA perto do teto da meta, que é 5%. O mercado já trabalha acima de 6% ou bem mais do que isso. Só que os pré-fixados podem ter um desempenho melhor se levados até o vencimento. Então a chance é boa, mas precisa aguentar muita volatilidade. Eles estão com taxas próximas aí de 12,3% e 12,5%, o que dá um retorno nominal de 1% ao mês. Ou seja, pagam uma taxa a mais, mas tem maior risco embutido também. Olha, no site do Invest News tem uma matéria completa com várias simulações, mas eu aqui vou fazer a seguinte simulação. Quanto paga em taxa nominal, que é o ganho bruto, ganho total que você vai ter aparente, e quanto que você vai ter de ganho líquido real, ou seja, descontando a inflação e descontando custos e principalmente imposto de renda quando se aplica, que é o caso dos CDBs, dos títulos públicos e por aí vai. Poupança e LCI não tem isso, tá? O que eu vou fazer então agora? Vou pegar aplicações por um ano, supondo que a taxa se mantivesse em 11,75 em um ano, taxa Selic. Se isso acontecer, é muito provável que o CDI fique em 11,65 pela correlação histórica, então também é uma premissa estável durante 12 meses. Vou pegar a inflação esperada dos próximos 12 meses pelo Boletim Focus, que é de 5,67, inflação esperada, e por fim eu vou pegar a TR. A TR afeta a poupança e a TR tinha ficado zerada há muito tempo. Mas desde dezembro do ano passado começou a subir, então eu vou considerar uma TR de 0,05%, que é a média desse ano dos primeiros 3 meses. Com isso, eu vou te dar dois resultados. Eu vou te dar quanto é o ganho nominal, ou seja, o ganho percentual bruto, e quanto é o ganho real líquido, que é esse ganho bruto descontado da inflação, descontado de impostos quando a modalidade pede. Vamos nessa? Então, simbora! Poupança é a pior das aplicações que simulamos para prazos de e vale lembrar que o prazo é de 1 ano. Por quê? Porque o imposto de renda varia de acordo com o prazo. Vamos embora para os resultados. A poupança ficou em último lugar.
Ganho nominal bruto, 6,80 e o ganho real líquido, 1,07. Já um CDB que paga 80%, aquele de bancões, por exemplo, 9,32 bruto, 1,91 real líquido. CDB de 100%. Difícil achar em bancão, mas não impossível. Muito fácil de achar em corretoras, até com investimentos de liquidez diária. 11,65 é o ganho bruto, nominal, e o ganho real líquido, 3,73. Agora um CDB possível em corretoras como a Nuinvest e algumas outras, 13,98% é o ganho nominal bruto e 5,55 é o ganho real líquido. Já uma LCI, que é a letra de crédito imobiliária, assim como poderia ser uma letra de crédito do agronegócio, uma LCA que pague 100% do CDI, não tem imposto, então fica 11,65, descontamos a inflação, o ganho real vai para 5,66. O que você achou, Doni? Eu achei sensacional, Sammy Boy. E de qualquer maneira, a gente vai deixar na descrição deste vídeo um link para a matéria completa do Invest News falando sobre as rentabilidades nos diferentes investimentos de renda fixa agora, nessa nova conjuntura de mais uma alta na Selic. Vai lá conferir porque vale a pena. E vamos para o Giro de Notícias. A Argentina aprovou um novo acordo de 45 bilhões de dólares com o FMI que desestimula o uso de criptomoedas no país. A cláusula do acordo afirma que a medida visa proteger a estabilidade financeira, evitar lavagem de dinheiro, informalidade e falta de mediação. O texto diz ainda que a fiscalização bancária robusta vai continuar, especialmente após o afrouxamento de medidas regulatórias relacionadas à pandemia. A Moderna anunciou que está buscando a aprovação da FDA para autorizar uma quarta vacina contra a Covid-19. A dose de reforço será destinada para todos os adultos, já que a farmacêutica aponta que a proteção contra o vírus está diminuindo rapidamente alguns meses após a terceira dose. Elon Musk arriscou um palpite sobre quando os humanos podem chegar a Marte. O CEO da SpaceX previu no Twitter esta semana que as pessoas chegarão ao planeta vermelho antes do final desta década. A previsão de Musk foi após um usuário do Twitter postar uma foto mostrando o pouso da Apollo 11 na Lua em 1969, perguntando quando seria o próximo pouso. E Musk rapidamente respondeu: 2029. Doni, obrigado pela parceria, vocês obrigado pela audiência, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.